Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente, porque a Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo a identificação de pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por vândalos. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 1 mandado de prisão preventiva e outros 6 de busca e apreensão no Distrito Federal, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados constituem crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou que a Polícia Federal segue investigando o atentado terrorista. Abre aspas, o Estado de Direito tem o dever de se proteger contra seus homicidas. Fecha aspas. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido para que a Justiça Federal do Distrito Federal amplie para 20,7 milhões de reais o bloqueio de bens de indivíduos presos pela depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Anteriormente, o valor de bloqueio estava fixado em 18,5 milhões de reais. Meu querido Nelson Kobayashi, como é que você vê esses novos mandados e o avanço, dessas investigações? Pois é, as investigações devem sim acontecer, responsabilizar todo mundo que de alguma forma contribuiu para que esses crimes acontecessem. A preocupação é com a lisura dessas investigações em relação à individualização dessas condutas. Porque a gente vê aí um tanto de crime sendo citado, parece que todo mundo está respondendo por todos esses crimes. Pior, a gente vê que parece que todo mundo está tendo bens bloqueados na quantia de 20 milhões, como se todos eles fossem responsáveis por todos os danos. Na investigação criminal ou em qualquer política decorrente de uma investigação criminal, a gente tem que ter muito claro um processo nesse caso inquisitorial, que é a fase pré-processual, que respeite as individualizações das condutas, que parece que não está ocorrendo bem nesse caso. Outra coisa importante nessa investigação é que até agora, já está na 5ª fase, a gente não viu ainda alguns entes importantes sendo alvos dessa operação. Cadê até agora a guarda militar do Planalto, que é responsável ali por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Cadê até agora o Comando Militar do Planalto, que é a quem se subordina essa guarda? Cadê os membros do GSI que tinham ciência de que os atos aconteceriam tal como ocorreram? A gente vê uma investigação muito seletiva nesse momento. O governador do Distrito Federal está afastado. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está preso. O ex-comandante da Polícia Militar também, do Distrito Federal, tudo no âmbito distrital, Mas e no governo federal? Depois que aconteceram os atos do dia 8, a gente já teve uma série de demissões, mudança de efetivo dessa guarda militar. A gente já teve troca no próprio alto comando das Forças Armadas. Será que tudo isso não indica que alguém ali, de alguma forma, também foi omisso? Responsabilização tem que sim acontecer, investigação também, mas não pode ser seletiva, tem que ser com todo mundo. Serrão, por favor. Esse caso, ele tem uma gravidade tão grande que não vejo outro jeito. Tem que abrir uma comissão parlamentar de inquérito para tratar dessa questão. Exatamente por esses pontos. A punição está sendo só focada em algumas pessoas, alguns empresários. E a responsabilidade estatal também sobre o que aconteceu. No caso, a omissão que pode ter gerado a barbárie final. Então, tudo isso tem que ser tratado de maneira política. E aí, nesse caso, uma CPI se faz necessária, da mesma forma como é muito importante que, além da individualização de cada situação, também se garanta e respeite o amplo direito de defesa. Por enquanto, o que a gente está vendo é um movimento predominantemente inquisitorial. E isso pode não representar a devida justiça que é necessária nessa situação. O que aconteceu em 8 de janeiro é imperdoável, gravíssimo, tem que haver punição. Mas tudo dentro do princípio da legalidade com legitimidade. Piperno, por favor.
A intentona bolsonarista de 8 de janeiro, ela foi uma facada na democracia e nas instituições. E não está havendo uma coletivização das investigações e da tentativa de punição. Não. Há sim a individualização das culpas. Sim, as pessoas estão sendo investigadas individualmente. As pessoas estão sendo, inclusive, acusadas por danos e fatos diferentes. Aqueles que financiaram estão recebendo, por exemplo, acusações diferentes daqueles que estavam lá dentro, né, dos palácios, do centro do poder. E há também suspeitas e investigações em relação, por exemplo, à culpabilidade intelectual desses eventos. E é óbvio que isso vai atingir as Forças Armadas em algum momento, sim, porque o Exército Brasileiro se encheu de nódoa, de manchas desse episódio, porque ele deu guarida aos acampamentos de golpistas, de bandidos golpistas. Então, o Exército Brasileiro também, em algum momento, vai ter que responder por que durante tanto tempo ele permitiu aquilo no seu entorno. Para fechar, Alan, por favor. Bom, concordo absolutamente aí com o que o Serrão falou e que o Kobayashi falou, individualização do caso, direito à ampla defesa, mas está faltando aí uma peça fundamental. Cadê o governo federal? Quer dizer, a ABIN avisou o governo federal que haveria toda essa mobilização, todo esse vandalismo, e o governo federal não fez nada. E me chama muito a atenção o Lula ser tão relutante em seguir com uma CPI, não querer uma CPI. Hoje mesmo uma notícia dizendo que ia proibir as imagens, ou seja, o que eles estão querendo esconder? É muito importante a individualização do caso e a responsabilidade, se é que tem ou não, mas que se investigue do governo federal nesse caso. Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que nos acompanhou nesta terça-feira até aqui, são 5 horas e 59 minutos.